Aí bem quando eu vou começar a gravar, começa o quê? Um monte de música gospel ali. Deve ser pra entrar no clima, pra convidada que a gente vai ter aqui hoje. Porque, né, quem tem mãe tem tudo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar com uma pessoa muito importante, que nem tem porque eu fazer mistério, né? Porque vocês já viram na thumb, no título, enfim. E a gente vai conversar aqui sobre aceitação, né? Sobre como foi meu processo de transgeneridade sob a ótica dela. E a Laverne acabou de se enfiar aqui no meio do vão que eu criei. Pera aí que eu vou ter que buscar a gata. Pronto, gata recuperada. Talvez ela faça alguns barulhos hoje, mas faz parte da vida de Laverne com Cone, gente. Faz parte. Mas sem mais delongas, vamos aqui chamar a convidada logo, né? Que ela vai aparecer agora sob a mágica da edição. É isso, minha mãe. E a Laverne com certeza atrapalhou essa transição porque a gata não sabe ficar quieta, né? Mas, bom, pra quem não conhece, essa daqui é a Ana Zuleide, é minha mãe. Ela comenta aí de vez em quando. Então, ó, você que fica me xingando na internet, minha mãe tá lendo, tá? Minha mãe tá lendo você me xingando. Pensa bem antes de me xingar. Ela fica lá, ela lê os comentários, tudo. Eu não leio mais, minha mãe lê os Não comentários. conta não, Sam, mas eu leio alguns. Ela lê alguns, ela não dá mais conta. E também, quando tem live aqui no canal, ela sempre tá aí no chat comentando também. A Laverne desceu e acho que a Laverne vai querer atrapalhar um pouco agora. Tá, ela foi lá pra sala. Vão ter uns barulhos aí da Laverne, né, gente? Eu já falei, então, enfim. Mas a minha mãe, ela aparece no canal de vez em quando aí no chat, agora é a primeira vez, quer dizer, primeira não, porque ela já apareceu em um vlog, né? 2 vlogs ela já apareceu. Mas tá aqui pra falar direito com vocês. Então, gente, boa tarde. Mais alto, mãe, projeção. Meu Deus. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que a pessoa vai ver o vídeo, né? Então, falar, né, sobre a Samantha, eu fico até emocionada aqui, porque... E eu vou ter que cortar a emoção, porque a Laverne tá fazendo muito barulho, que ela tá tentando beber água e não tá conseguindo. Pera aí. Mas vamos de novo. Vai lá. Então, né, porque Samantha é um presente, né? O nome dela, né, que eu escolhi, né, é um presente e na transição ela escolheu um semelhante, né? Então, que quer dizer presente, né, de Deus. Então, para mim é um presente e... Ai, tá difícil, pergunta aí, vai. Mas se você queria saber meu nome de batismo, já tá uma pista aí que a minha mãe É, deu. Mas a mas gente eu não não vai ficar falei. falando, não. Eu A gente não vai ficar falei. falando, não. Eu não Não, mas tá falei. tudo bem. Tá tudo bem. Então, né? E todo esse processo que Sam, né, teve que, né, se deparou aí, a gente acaba, né, se envolvendo também, né? Não é uma coisa só dela, né? É minha também, né? Porque, querendo ou não, filho e filha é um pedaço da gente, né? É uma coisa que sai da gente, então a gente vive todas as emoções, sejam elas boas ou não, né? Então eu não poderia deixar ela sozinha, né? Nesse barco, né? A gente tem que estar junto. Não foi fácil, né? Falando isso aqui agora, né? Tá fácil, mas foi difícil, muito difícil, né? Embora, né, aparentemente, né, quem vê assim, eu conversando sobre o assunto, né, acha que foi tudo tranquilo, mas foi difícil, né? Sempre é um pouco, né, gente? Até porque é muita coisa que muda na vida, né? Então não tem como ser um processo fácil pros pais. Vou ter que pegar a Laverne aqui de novo. Até porque, né, gente, como a minha mãe bem disse, né, ela não chegou a falar com essas palavras, mas quando um filho ou uma filha sai do armário, a mãe, o pai, a família precisa sair também. Quando um filho ou uma filha faz uma transição de gênero,
a mãe ou o pai precisa sair também, porque é o apoio que a gente tem, né? Tipo, caramba, é o apoio que a gente teve durante toda a nossa infância, toda a nossa adolescência ali. Sempre foi o apoio que a gente teve, obviamente, né? Tem pais e mães que são uns escroto de merda, mas geralmente não é assim, né? Pelo menos a ideia é que o pai e a mãe têm que ser esse amparo, tem que ser esse apoio que a criança tem. Aí depois, quando a criança cresce ali e ela não corresponde àquelas expectativas, né? Porque não tem como dizer que não. Pai e mãe sempre acaba pondo uma expectativa, né? Sim. E a expectativa sempre é algo mais próximo ali da norma, né? Que é tipo, vai casar, vai ter filho, não sei o que e tal. Então, quando a gente rompe com essa expectativa, nem sempre é fácil para os pais, mas é importante que os pais também, eles venham junto com a gente. Porque não adianta, quando a gente rompe isso, aí, de repente, enxotar, né? Não faz muito sentido. Então, é um processo que é difícil para os pais também. Isso, né? E então eu tive que trabalhar isso, né, comigo mesma, né? E hoje eu sinto saudades do tempo que eu não vivi, né? Da infância de Samantha, que é diferente da infância que ela queria ter, né? E que várias vezes, né, manifestou, né, o interesse, né, como brincar de bonecas, né, e tudo mais. E agora eu sinto falta disso, né? De não ter comprado a boneca que ela me pediu, né? É difícil isso, né? É uma coisa que não tem como você voltar atrás, né? Então, eu procuro, né, compensar, procurando, né, ver a Samantha hoje não como uma mulher que ela hoje se tornou, mas como uma menina, uma adolescente, né? Porque é assim, né? Que eu procuro vê-la, né? Porque eu não vivi isso com ela, né? Não vivi, né? Embora tenha vivenciado, mas não do jeito que poderia ter sido, né? Não do jeito que poderia ter sido. Tá vendo, gente? Eu sou uma garotinha. Mãe, bebe uma água também. Pra Tá hidratar bom. a garganta. É importante a gente ir bebendo água. Ah, ótimo. Bebam água vocês aí também, viu, gente? Mas agora a gente vai começar a falar melhor sobre como foi esse processo, né? Você falou muito da questão da infância, né? A minha infância que não foi como eu queria que tivesse sido, né? Mas já tinha ali alguns indícios. Já tinha algumas coisinhas ali que não eram muito igual à infância de outros meninos, né? De meninos cisgênero ali e tudo. Então eu queria saber de você como é que foi nesse processo, nesse início, assim, desse processo, vendo tudo aquilo, ouvindo o que outros parentes falavam, o que amigos da família falavam, sobre como foi tudo isso. Lembrando, tá, gente, você que tá assistindo, eu nasci em 92, eu sou uma senhora já. Eu vou fazer 30 anos esse ano, então nos anos 90 as coisas eram muito diferentes de como as coisas são agora. O entendimento que se tinha sobre gênero e sexualidade também era um entendimento muito precário comparado com hoje em dia, né? Ninguém falava em transgeneridade. Então, como foi esse processo para você naquela época? Então, quando Sam devia ter, né, uns 4 anos, mais ou menos, talvez até menos, né? Ela começou a falar muito cedo, né? Então, com 2, 3 anos, falava nitidamente as coisas, né? Então, ela começou a falar que queria ter nascido menina, porque aí eu fiquei, mas por que isso, Sam? Ah, porque menina coloca lacinho no cabelo, menina brinca de boneca, né, e tal. Então, nesse sentido, ela começou, então, já a questionar isso, né, que ela não estava satisfeita, né, de não ter nascido menina, né, mas até então, né, não me incomodou muito isso, não, né. Mas aí, com o passar do tempo, quando foi crescendo, ela quis ter bonecas, né? Eu acabei comprando, né? Algumas, aí depois fui censurada pelas pessoas, né? Inclusive família, né? Pessoas próximas a mim, que eu estava incentivando uma coisa que não deveria, né? Né? Menino tem que brincar com outras coisas, né? E eu falei, mas para mim é o que eu penso, né?
brinquedo não tem sexo, né? Eu sempre pensei assim, mas levada, né, pelo que os outros dizem, e aquela responsabilidade por eu ter sido mãe solo, né? Sou mãe solo, né? Então a responsabilidade é dupla, né? Você convive com um problema, né, que poderia ser dividido com outra pessoa, mas não, então eu é que tinha que decidir aquilo, e então tinha, né, essas cobranças. Então, o que é que eu fiz? Orientada por uma colega, né, eu procurei, então, ajuda, né, ajuda, terapia, né, com a psicóloga. E, então, era uma, como é que eu posso dizer, umas reuniões de grupo, né? Então, e tinha também as reuniões para as crianças, né? Para as crianças e com os pais, né? E nessas reuniões, então, né, sempre eu era também, né, questionada o fato de não ter, com os participantes, não era a psicóloga que falava, né? Porque cada um falava alguma coisa, né? O fato de você não ter um pai, uma referência masculina, um pai para essa criança, uma referência masculina, né? Então, isso vai levar, né, a copiar a mãe, né? E aí isso pesava mais ainda, né? Porque aí a responsabilidade parece que ficou maior. Quer dizer, eu vou ter que arrumar agora um marido para poder dar um pai. Aí eu questionei isso com a psicóloga, né? Porque ela participava das reuniões, né? Eu digo, então eu vou ter que arrumar um marido. Ela disse, não, pode ser um padrinho, um tio, mas ela tem que ter, no caso, a criança, né? Tem que ter contato com uma referência masculina, né? Essa foi a orientação que eu tive, né? Anos 90, né, gente? Anos 90 era muito complicado. Hoje em dia, uma psicóloga não poderia dar uma orientação dessa, né? Hoje em dia, o Conselho Federal de Psicologia entende que não existe isso de você ter que colocar uma referência masculina e uma referência feminina para a criança se desenvolver direito. Não é bem assim que as coisas funcionam. Até porque a gente tem referências, né, em outras coisas também. Tem referências na mídia, a gente consegue ter esse referencial tanto de masculinidade quanto de feminilidade quando a gente está na infância. A gente tem muitas coisas ao nosso redor. Então, hoje em dia, a psicologia pensa diferente, mas vocês têm que lembrar que lá nos anos 90, as coisas eram bem complicadas, né? Era bem diferente. Então, aí essas consultas, essa terapia, essas reuniões também não teve muito, não aprofundou muito, porque logo o Sam não queria participar mais, né? Não queria ir, não se sentia à vontade, né? E eu acabei deixando de ir, né? E assim, a minha mãe, ela falou, né, que acho que a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, porque vai ter muita coisa pra falar. Tá bom. Como a minha mãe, ela bem disse, era dividido, né? Tinha a parte ali em grupo pros pais, tinha terapia com as crianças também. Eu não tenho tanta lembrança de como eram essas terapias. Eu lembro que algumas vezes, né, a psicóloga, ela colocava lá um monte de brinquedo pra eu brincar, né? Brinquedos tanto ditos de menina quanto ditos de menino. E eu brincava ali com esses brinquedos, ela ficava anotando coisa. Tinha vezes que ela me levava pro parquinho, que tinha um parquinho lá, né, no prédio, tinha um parquinho lá do lado do prédio, que era da propriedade do prédio lá, né? Então ela me levava lá e ela ficava sempre anotando umas coisas. Eu não lembro o que exatamente ela falava pra mim, porque ela falava algumas coisas pra mim também. Mas o que eu lembro dessa época é que eu comecei a sentir culpa por ser quem eu era, por gostar das coisas ditas de menina, por não me sentir tão dentro, assim, do que era ser um menino, porque antes eu não ligava pra isso, tipo, pra mim, dane-se, né, tipo, um parente ou outro falava alguma coisa, mas eu não me importava, era uma criança, não me importava. Só que depois dessa psicóloga, eu comecei a sentir culpa. Eu não sei o que ela falava pra mim, não lembro, né, mas teve alguma coisa ali que começou a me fazer sentir culpa, né, como a minha mãe disse, eu não quis mais participar. Hoje em dia, né, vendo, assim, pensando sobre essa época, vendo as coisas que ela falava pra minha mãe também, né, de que tinha que ter o referencial masculino, então eu consigo entender que acabou que eu participei ali de um início de um processo da tal cura gay, que naquela época era permitido para os psicólogos fazerem,
Os psicólogos nos anos 90, eles podiam aplicar terapia de reversão sexual. Então, eu entendi, hoje em dia, né, que acabou que eu participei desse processo. Minha mãe não teve culpa, né, porque foi orientação e tudo. Anos 90 não tinha muita noção de questões de gênero, todo mundo falava que tinha algo errado, então ela foi procurar ajuda de profissional, o que é o ideal, né? O ideal é você procurar uma ajuda de psicólogo quando você não consegue lidar com alguma questão do seu filho, da sua filha, né? Até para você ter um amparo melhor. Mas naquela época, psicólogo nem sempre dava amparo quando a gente falava de questões de gênero e sexualidade, né? No caso, não foi um amparo, foi culpa. E levou culpa tanto para mim quanto para minha mãe. Porque a minha mãe começou a se sentir culpada por não ter o referencial masculino e tudo, né? Então veio a culpa em cima dela também. Que aí parecia que tinha algo de errado comigo e que ela era culpada por esse algo de errado que tinha comigo. Você não tinha nada de errado com ninguém, nem comigo, nem com ela. Desse jeito. Então, quando o Sam me falou, né, que a gente estava, inclusive, num passeio, né, em Salvador, né, ela já até falou isso nos vídeos, né, então, quando ela me falou, queria fazer, né, essa transição, porque simplesmente ela era uma mulher no corpo que não era dela, né, aquilo... eu lembrei, então, né, da infância, né, daquele momento em que ela disse que queria botar lacinho no cabelo e tal. Logo me veio essas imagens, né? Então, naquele momento, eu fui, assim, pega assim, de surpresa, que me pareceu natural aquilo, né? Eu só comentei com ela isso que ela já até falou, né, nos vídeos. Disse, então é por isso que quando você era criança, você gostava de brincar de boneca, gostava, quer dizer, aí depois é que o filme foi passando, né? Aí a ficha foi caindo, né? E eu fui, então, vendo o problema que a gente estava tendo diante, né? Das coisas. Como é que eu vou encarar isso agora? Como é que eu vou falar? Como é que as pessoas vão ver essa situação? A gente sempre preocupa com o outro, né? O que vão dizer? Agora, de repente, era uma pessoa e agora vai ser outra? Como é que fica, né? Então, tudo isso, né, começou a martelar, né, na minha cabeça. E assim, vale dizer que isso já foi em 2015, né? Eu já tinha 20... Na época, acho que eu tava com 22 para 23 anos, né? Foi no começo de 2015, foi a época, assim, pós-carnaval de 2015, que a gente foi lá pra Salvador. Então, assim, eu já, né, tava no início da vida adulta, né? Tava namorando, um namoro estável até então, né? Com um cara, que ele é um cara gay, então a gente não continuou juntos, né? E também tava na faculdade, então já era um contexto completamente diferente, né? Não foi assim na adolescência, foi já no início da vida adulta. E eu lembro o que você falou pra mim na época, né? Que eu contei pra ela na praia, gente. Olha que chique, né? Olha que chique. A gente lá numa praia de Salvador, não tinha quase ninguém na praia. Aí eu fui e contei pra ela, né? E eu lembro que a primeira coisa que ela falou pra mim foi: quando você era criança, você falava que queria ser menina mesmo. Aí depois que veio falar das bonecas e tudo mais, né? Então, tipo, pra mim, ela agiu com uma naturalidade, sabe? Tipo, ela demonstrou ali que, ok, natural, né? Tipo, ela não demonstrou que foi uma grande surpresa. No que tava dentro dela é outra coisa. Mas pra mim, ela externalizou isso, né? Porque já tinha passado, né? A Sam já tinha passado por um outro momento, né? Eu acho que a gente avançou demais na história, né? A gente já foi pra vida adulta, acho que a gente vai ter que voltar um pouco ali pra... Então, pra antes. Então, quando Sam... conta aí, vai, sua adolescência. Tá. Na minha adolescência, eu percebi primeiro que eu gostava de meninos, né? Foi essa percepção que eu tive. Não tinha muita ideia se eu gostava só de meninos ou de meninas também, né, e tudo, então tava ali um pouco complicado. Inclusive, eu acho que o fato de eu ter tido, né, aquele processo de início de uma cura gay, eu acho que atrapalhou muito no meu desenvolvimento de entender e aceitar a minha sexualidade e minha identidade de gênero. Porque durante a minha adolescência ali, né, início da puberdade, eu fui começando a perceber essas coisas,
Mas era muito difícil pra mim aceitar, porque tinha vindo aquela culpa lá, né? Tinha sido colocada em mim lá no começo, né? Então, eu não falava pra minha mãe. Primeira vez que eu falei pra alguém que eu gostava de menino, eu tava bêbada, aos 15 anos. Eu tava bêbada lá com uns amigos meus em um show aqui no Gama, né? Mas pra minha mãe eu não falei de imediato. E eu tava em um processo depressivo muito forte naquela época. É, eu tava fazendo terapia com uma psicóloga, inclusive, né? A gente tinha ido atrás de uma psicóloga, mas eu não tinha falado pra minha mãe até então. Até que quando eu tinha 16 anos, eu lembro que foi do ano de 2008 para 2009, eu fui pra virada do ano que teve aqui em Brasília, né? Que foi na Torre de TV. Acho que em outro vídeo eu falei que foi na Esplanada dos Ministérios, mas não. Foi na Torre de TV. Só um minutinho, Sá. Você não me falou que era gay, mas você falou que era bi. Calma, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Não, mas não foi nesse dia. Foi. Foi antes. Não, não foi. Foi nesse dia. Foi? Foi nesse dia. Ah, bom. Foi nesse dia. Foram três Saídas de armário, situações. gente. 3 saídas de Então, armário tá na tudo vida de confuso Samantha. na minha cabeça. Eu só sei que primeiro era bi, depois era gay e depois trans. Exatamente. Muita sabe? coisa para Eu uma passei... mãe. É muita coisa para uma mãe processar tudo isso. É muita coisa. Eu passei por todos os processos, assim. Foi amenizando, né? Pra ela. Amenizando. Mas Então, enfim. por isso eu tô perdida aqui nas datas. Mas eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu fui pra essa virada do ano, lá na Torre de TV aqui em Brasília, né? E aí, eu acabei apanhando de uns homofóbicos, né? Eu já falei isso em uma live. Eu apanhei de uns homofóbicos, né? Eles viram eu com o menino lá, eu não tava ficando com o menino, né? Mas o menino queria ficar comigo, a gente tava um pouquinho afastado. Eles perceberam, foram lá, ficaram pedindo horas, eu achei que eles só queriam assaltar. Aí fiz sinal pro menino pra gente sair. Aí eles foram, me empurraram no chão e começaram a me chutar. O menino entrou em estado de choque na hora, né? Aí eles estavam me chutando, me xingando, né? De bicha, de viado, de um monte de coisa assim, né? Coisas homofóbicas. E aí eu desmaiei, meus amigos viram, né? O que estava acontecendo, correram. Se os meus amigos não tivessem ido, teria sido pior, né? Mas quando os meus amigos viram e correram lá pra me acudir, aí os caras fugiram. Então... no dia seguinte eu cheguei em casa toda arrebentada, sendo carregada por 2 amigas minhas, né, e outros amigos assim próximos, e eu toda arrebentada com um exame na mão, um raio-x, porque a gente foi no hospital depois, né, e foi essa situação que cheguei em casa. E aí, minha mãe quis saber, né, o que tinha acontecido. Eu fui e contei pra ela que uns homofóbicos me bateram porque eu tava conversando com um menino, a gente tava um pouquinho mais afastado, eles me bateram. E aí tá, né, foi isso. Só que depois de um tempinho, a minha mãe foi e me perguntou, né, se eu era. Foi isso que você perguntou, eu lembro. Ela perguntou, né, se eu era também, né, já que o menino era gay, ela perguntou se eu era também. Aí eu fui e falei pra ela que eu era bi, porque na época eu ainda não tinha muita certeza se eu gostava só de meninos ou sentia também uma atração por menina. Você tinha uma namoradinha? Eu cheguei a ter uma namoradinha, gente. Olha só como o mundo é. Eu cheguei a ter uma namorada na 8ª série. Depois, quando ela ficou sabendo que eu tava ficando com o menino, né? Que a gente já tinha terminado há muito tempo. Quando ela ficou sabendo, eu fiquei sabendo que ela disse que iria rezar por mim. Mas enfim. Então, tipo, como eu já tinha tido uma namorada antes, né? Já tinha beijado um monte de menina. Então, eu achei que talvez fosse bissexualidade ali no caso, né? Então, foi a primeira... saída de armário. Como foi, mãe? Então, essa daí foi o mais leve, né? Embora tenha sido a primeira saída de armário, né? Sim. Mas foi mais fácil, foi mais leve, por quê? Porque bi, eu tinha esperança, né? De Sam gostar, então, de menina, né? Então, pode ser que, né? Então, eu torcia por isso. Ela né? torcia pra que eu acabasse com alguma menina depois, sabe? Eu tipo, torcia, né? Mas aí depois, né? Quando ela então me contou então que era gay, né? Aí foi mais difícil, porque aí as minhas esperanças, né?
foram embora, né? Não É. tinha mais esperança, né, de que viesse a gostar de menina, né? Então, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que sair do armário também, né? Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma mensagem, né, e publiquei no Facebook, né, que é onde eu tinha, né, a minha página, né, e falei, né, da situação, né? Fiz uma Mas isso foi mensagenzinha. quando, essa mensagem? Essa mensagem não me lembro mais quando. Foi quando você me disse que era gay. Quando você foi morar né? com uma pessoa. Ah, tá. Foi em 2013. É. Foi em 2013, que foi o meu primeiro Isso. namorado. Isso, né? Então, eu coloquei nisso, né? E fiz uma mensagem dizendo que, né? Contando e fiz umas caixinhas, a mesma mensagem direcionada para a família, né? E quem não tinha uma página em rede social, eu fiz uma caixinha, imprimi e entreguei para cada pessoa da minha família, né? Para que entendesse o que estava acontecendo, né? O anúncio, gente. O anúncio é assim. Por quê? Por quê? Porque aí eu estava me guardando, né? De alguém chegar, alguém comentar, você tá sabendo que fulano é isso, coitada da mãe, acho que nem sabe, né? Essas coisas, né? Então, eu saí do armário e como eu me senti leve depois que eu fiz isso. Nossa, porque aí eu não tinha mais o que esconder. Foi a melhor coisa, né? Foi. Foi a melhor coisa, né? E, então, quando chegou então nessa outra fase da terceira saída do armário, aí eu já estava acostumada. Eu acho que é por isso que saiu natural. Acho que sim, já estava acostumado com esse tipo de conversa, né? Só que quando o Sam me falou que tinha que fazer a redesignação sexual, aí pronto. Aí foi lá em Salvador ainda que você me falou. Foi. Que aí eu falei pra minha mãe de tudo que envolvia uma transição também, né? Uhum. Eu falei pra ela da questão dos hormônios, falei pra ela que talvez fosse ter algumas cirurgias no meio. Inclusive falei da redesignação, né? Que ainda iria acontecer. Porque, gente, eu já tinha uma disforia muito grande com o meu genital. Né? Tipo, desde... assim, nem lembro quando foi que começou essa disforia. Eu acho que foi na infância ainda, sei lá, mas eu tinha uma disforia muito grande com o meu genital. Não gostava do meu pinto. Não gostava de ter um pinto, né? Então, assim, quando eu entendi que eu era uma mulher trans, que foi no finalzinho de 2014 para início de 2015, que eu comecei a perceber isso, né? Que eu comecei a aceitar, na verdade, que eu já tinha percebido antes, mas eu ignorava, sabe? Eu ficava ignorando, assim, não. Quando eu começar a ficar com meninos, isso vai passar. Quando eu começar a ter um namorado, isso vai passar. Quando eu estiver estável com algum menino, isso vai passar. Porque eu ficava, né, nessa coisa, assim, de achar que talvez fosse só tentar, né, na verdade, me convencer de que era só uma questão de sexualidade ali. Então, eu pensava assim, não, talvez eu queira ser menina, porque talvez se eu tivesse nascido menina, seria mais fácil essa questão da sexualidade, né? Seria mais fácil gostar dos meninos, seria mais fácil ter toda essa experiência, assim, né, com homens e tudo mais. Então, ficava tentando me agarrar a isso, mas no fundo eu sabia que não era isso. Eu sabia que não era só essa questão de gostar de menino, eu sabia que tinha mais, só que eu ficava ignorando. Quando foi no finalzinho de 2014 para início de 2015, foi quando eu comecei a aceitar que não era só isso, porque eu já tinha tido namorados, eu tava num relacionamento estável, né? Eu já tinha morado com um ex aí. Então, eu vi que não era isso, né? Não era só isso. Eu amava pra caralho o meu ex, amava muito ele. Mas não era isso. Aí, tipo, eu tive que aceitar pra mim mesma que não, que era uma questão de gênero, não era uma questão apenas de sexualidade. Nessa época também a gente já tinha um pouco mais de informação sobre transgeneridade, principalmente, né, pessoas que estão dentro da comunidade. Então foi quando eu realmente vi que não, que era gênero. E aí, quando foi no início de 2015, eu falei primeiro com o meu namorado da época, e ele, tipo, não gostou, né? Ele até ficou falando, não, mas acho que não vai ser isso e tal, né? Ele queria que não fosse, porque ele não sentia atração por mulheres. E aí depois, quando foi
em fevereiro, eu falei com a minha mãe. Eu acho que foi fevereiro ou foi início de março, né? Que foi depois do carnaval. Mas aí já tinha tido todo esse processo, né? Aí, então quando eu fui falar pra minha mãe, eu já sabia de tudo que iria precisar pra eu me sentir confortável com a minha transição. Porque não é todo mundo, né, que vai fazer uma transição, que vai fazer uma cirurgia e tudo mais. Não é todo mundo. Mas eu já sabia que no meu caso seria. Então, aí essa parte aí foi mais difícil. Como é que vai ser? Vai mudar o nome, documentos, né? E tal. Aí ela falou assim, mãe, se você não me ajudar, eu vou fazer do mesmo jeito. Mas eu vou entrar na fila do SUS. E vai Um ser mais dia, difícil também, um né? dia eu consigo. Então, eu tive que parar, pensar, né? Ver o que que poderia ser feito, né? E apoiar, né? Eu não tinha outra saída. Mesmo eu querendo que fosse diferente, que eu não estivesse passando por aquilo, mas eu tinha que apoiar, né? Por quê? O que é que eu pensava, né? Como é que a gente vai encarar essa situação, né? E tal, né? Mudar tudo. Como é que vai ser? Cheguei a perguntar lá no como era que você ia fazer lá no condomínio do prédio, né? O que É, é que você vai fazer, Sam? Será que eu vou ter que dizer que tem. É outra coisa que passava pela minha cabeça. Será que eu vou ter que dizer que eu tive gêmeos e que, e que um não está aqui e agora aí tem a. Tudo isso passava pela minha cabeça. O que é que eu vou fazer? Né? Mas muito preocupada com o que os outros iam pensar. Isso é muito grave, sabe? A gente preocupa muito com o que os outros dizem. E depois que a Sam começou a fazer terapia, porque aí teve que fazer a terapia, né? Ela mesma foi atrás, ainda bem que ela que buscou tudo isso, eu não tive que me envolver com tanta coisa. Ela que se envolveu mais, né? e na Só. verdade, o psicólogo foi eu e meu namorado da época que a gente procurou. Né? Foi ele que achou aquele psicólogo. Foi, Foi né? ele. Porque ele Foi ele tinha que achou. esperança de que De o que, psicólogo, né, é, falasse, né, que na terapia eu na fosse terapia. descobrir que não era uma mulher trans, né? Eu Então, tipo, também tinha esperança. é, Era eu e ele na esperança, era um dando força pro outro. ele e a minha mãe, achando que É, na terapia eu iria descobrir que eu não era trans e eu aham. indo fazer terapia só porque eu iria precisar do laudo pra depois cortar o pinto fora, pra depois fazer a redesignação sexual. Então, tipo, né, interesses diferentes ali na Pois é, terapia. cada um interessado numa coisa, né? Mas eu queria também fazer terapia pra ajudar no processo, né, Sim. de aceitação, mas que tava difícil, porque, gente, né, pra mim também, né, eu tinha que, eu iria abrir mão do meu relacionamento, eu iria abrir mão de um relacionamento que era estável, que tava ok com um cara que eu amava muito na época e tudo. Minha vida iria mudar toda, né? Eu não sabia como iria ser na faculdade, não sabia como as pessoas iriam reagir também, porque, né, eu já tinha apanhado uma vez na rua e eu sabia também que eu estaria mais passível disso, né? Então eram muitos processos assim que ter uma terapia ali iria ajudar, né? E ajudou, né? A terapia ajudou bastante, porque eu não me preocupava com o que os outros iriam pensar, mas eu me preocupava com como que isso iria afetar na minha vida, né? Isso eu me preocupava também. O medo de não dar certo e não ter volta, né? É. E foi lá na terapia, né, com o psicólogo lá, que ele me deixou um pouco mais tranquila, porque ele disse, não, esse processo que a gente está fazendo, né, é justamente para dar uma segurança, né, para a Sam decidir realmente, né, o que realmente, né, o que realmente ela está sentindo, de ajudar, né? Porque se tiver que fazer então, né, todo esse processo, é porque já viu que é o melhor para ela, né? Então aí tá, eu fui então tendo que aceitar, né? Aí até que um belo dia, né, de vez em quando ele me chamava para as consultas, às vezes eu tinha a minha participação, né? Às vezes ele chamava ela, às vezes ele chamava o meu namorado da Uhum. época, né? Mas eu tava sempre presente nas consultas, né? Não era tipo uma coisa separada, assim. Aí um belo dia ele, né, ele me chamou e para falar que eu tinha que me preparar para receber Samantha. Então eu me senti ali como recebendo
um resultado de um exame que eu ia ganhar uma menina. É tipo o exame de gravidez, assim. Então, aí pronto, aí eu comecei então a trabalhar o que é que eu vou fazer, né? Tenho que aceitar, né? E tem que dar apoio para a Sam, né? E fui ajudando no que eu podia, né? Quando isso E aconteceu. foi muita coisa, gente. Você já estava até tomando hormônios, né? Porque eu comecei a tomar os bloqueadores de hormônio antes de terminar, né, o meu namoro e tudo mais, foi E o tipo psicólogo um nem mês antes. sabia, né? Ele Foi sabia. escondido, Não, né? ele não sabia que eu iria iniciar naquele momento, né? Uhum. Mas aí teve. O dia que eu tomei a minha primeira pílula de bloqueador de testosterona foi no dia que eu tinha consulta com ele. Então eu cheguei lá, né, na consulta com ele, né, o Fábio, o nome dele. Cheguei lá e falei, Fábio, hoje antes de entrar aqui no consultório, lá no estacionamento, eu tomei o meu primeiro bloqueador de testosterona. Então começou. Foi assim. Aí ele foi falar sério e tal, e como que você tá se sentindo? Aí a consulta foi desenvolvendo. Então foi assim, né? Tipo, lá com ele, no processo com ele, a gente já sabia que eu iria iniciar, mas eu não falei pra ele, eu vou iniciar tal dia, né? No dia que eu iniciei era o dia da consulta. Aí demorou ainda. Aí acho que foi umas 2 consultas depois que ele chamou a minha mãe, não lembro ao certo, porque foi um tempo depois, né, na terapia. Aí minha mãe tinha ido junto, ele foi falar, sua mãe tá aí, né? Então, depois de a gente chamar ela, eu falei, tá bom. Aí depois chamou. Aí depois, né, quando eu iniciei a transição, né, que eu só fui falar pro cara que eu namorava na época, um mês depois que eu tava tomando bloqueador de testosterona, né? E foi no meio de uma briga que eu falei pra ele, a gente terminou e tal, né? Aí foi isso. Aí foi a partir daí que eu iniciei mesmo. Que foi no meio de 2016, isso. Aí, esse daí eu não, né, eu não mandei mensagem para ninguém, eu fiquei na minha vendo o que que ficava. Né? Aí quando falou que tinha que me preparar para aceitar essa manta, eu também continuei guardando isso para mim. Eu não sabia como, né, que eu ia lidar com essa situação. Eu só sabia que eu tinha que apoiar. Aí quando o Sam, então, foi você que botou a No mensagem dessa Facebook, vez, né? dessa vez fui Dessa eu. vez foi ela que colocou. Que eu já até né? mostrei em uma live aqui qual foi o post que eu fiz, né? Que é a live saindo do armário. Depois vocês dão uma olhada lá que nessa live a gente fala eu falo, né, muitas dessas coisas aqui. E aí eu fiz um textão lá falando, né, falando pros parentes que era pra me chamar de Samantha, pros parentes, pros amigos, né? Que se me chamassem pelo meu nome morto eu não iria responder não, porque o nome era Samantha. Pois é. Aí o que que... Tá, aí Samantha, então, começou então, né, todo esse processo aí, se expondo mais, né, como realmente menina, né, e foi a época que ela postou, foi justamente numa época em que o meu sobrinho estava casando, né, eu achei bonitinho, né, porque ele estava mandando os convites do casamento, né, e tinha que ter os convites individual para entrar na festa, né, Isso. na festa, né, aí ele foi e perguntou, aí ele me mandou uma mensagem para mim e disse, Zuleide, eu acho que eu devo colocar o convite, então, no nome de Samantha, né? Eu falei, sim, rapaz, eu acho que sim, né? Quer dizer, então, a família, né, foi, né, aceitando direitinho, né? Aí, Sim. isso foi em 2016. 2016, final do ano? Eu comecei a transição, foi no meio do ano de 2016, Mas que que foi você em junho. Aí que eu contei foi acho que em novembro de 2016. Certo. Então, quando foi em junho de 2017, Samantha fez 25 anos, né? Aí, quando foi, acho que em agosto, por aí assim... Acho que foi em julho. Né? Eu fiz o aniversário dela de um pouquinho passado, né? Porque eu pensei depois, né, de fazer tipo, né, uma apresentação para a família, né, e cada um falando uma mensagem para ela, ficou bonitinho, né? Aí chamamos, né,
os colegas, né, mais íntimos dela, tudo, né? E eu fiz uma surpresa para ela. Aqueles 25 anos da Sam, para mim era como se fosse os 15. Né? Os 15 anos da adolescente. Debutante, gente. E ela estava entrando, né? E era, né? Porque você estava passando por uma transição. Então, níveis hormonais ali mudando, também, né? Então, para mim eram os 15 anos dela. Então a gente fez, né? Minha sobrinha, né? Ofereceu uma casa lá que era muito espaçosa, né? Então a gente colocou, sabe, aquelas mensagenzinhas, cada um falava uma coisa, botou num telão lá, né? Foi bonitinho, né? Então essa foi a minha saída do armário. Bom, então com relação às pessoas, né? O que vão dizer tudo, então eu encarei normal. Mãe, né? bebe água. Para as pessoas que me perguntavam alguma coisa, né? Eu contava, né? Outras que não tocavam no assunto, eu ficava na minha. Foi uma coisa assim que eu não andei, né? Falando muito. Aí eu lembro que uma vez uma colega, né? Sam pegou carona comigo, eu estava indo para uma reunião da igreja, né? E uma colega, né, que estava junto comigo, quando o Sam pegou a carona, né, quando o Sam foi descendo, né, aí ela falou assim, engraçado, quando o Sam ainda estava no carro ainda, ela falou assim, engraçado, eu pensei que você tivesse um menino e não uma menina. Aí eu falei, eu também pensava, eu também pensava. Aí foi você que contou. Eu expliquei, falei, sou eu, mas tipo, depois eu percebi que eu sou uma menina e fiz a transição, sou uma mulher trans e tal. E ela falou, mas foi engraçado, eu adorei a resposta da minha mãe. Não, e ela falou assim, mas você, como foi que ela falou? Falou que você era muito bonita, ela falou algo assim, acho que foi isso, cara. Muito bonita. Que deu certo. Aí ela passou, sempre ela me perguntava por você. Pois é. A minha mãe, ela participava de muitas reuniões de igreja, né? Tipo, de muitos... Porque eu era de um movimento onde tinha muitas, né, atividades, né, em grupo. E aí, quando alguém falava alguma coisa que fosse LGBT-fóbica, ela ia lá e rebatia. Sim, isso aí nas reuniões. Ela levava a militância ali. Só que hoje acho que não falam tanto, né? Ou falam às vezes ainda. Não. Mas no começo, né? Eu passei né? Sempre em todos, né? Eu geralmente, né? Quando as pessoas comentam alguma coisa, eu falo o que eu conheço, né? O que eu sei, né? E, gente, assim, não é necessariamente que as pessoas falam de mim. As pessoas estão falando alguma coisa sobre geral. Pessoas LGBT no geral, minha mãe vai lá e fala, não é bem acontece assim. que as pessoas não estão sabendo, né? Que eu tenho na minha família, né? E que começam a falar alguma coisa, aí eu digo, não, a pessoa não escolhe, né? Eu vou primeiro falando no geral, aí depois quando... as pessoas começam a falar e eu digo, não, peraí, eu tenho uma filha, minha filha é trans e não sei o quê, e eu sei que não foi fácil para ela não escolheu, ela nasceu assim, né? Então aí as pessoas já começam a ficar mais... Gente, né? Isso é que é a mãe sair do armário também, tá? É isso, porque se você que tá aí me assistindo for mãe, pai de uma pessoa LGBT... É assim, você tem que dar o apoio que o seu filho ou sua filha precisa ali, porque não é uma coisa simples, não é fácil pra você, mas também não é fácil pro seu filho, pra sua filha, enfim, pra sua filha. Não é fácil, você tem que dar aquele apoio, você tem que dar aquele suporte, e você também tem que se engajar um pouco, né? Não tô dizendo que você precisa ir na parada LGBT, que você precisa, sabe, sair com bandeiras e tudo, mas também, né, tipo, quando as pessoas estiverem falando alguma coisa, você fala, não é bem assim, porque assim você vai ajudando a desconstruir essa imagem que as pessoas têm de pessoas LGBT, né? Você vai ajudando as pessoas ao redor a desconstruir aquela imagem que elas têm de pessoas como seu filho, sua filha, enfim. É a moto passando. Então é importante isso, é importante que quando você estiver em algum ambiente que fale alguma coisa LGBT-fóbica, você rebata também. Isso é sair do armário. Desse jeito. Desse jeito. Então, gente, hoje
né, é tranquilo, né? Para mim é tranquilo, né? É normal, né? Atuação, Mais alto, mãe. né? Então, não, hoje para mim é tranquilo, né? A situação para mim é normal, né? Não vejo diferente. É. Desse E a jeito. minha mãe, ela me deu muito apoio mesmo, assim. E eu tive muito apoio, foi muito incrível, assim, que quando eu iniciei a transição, né, como eu disse, foi na vida adulta. As pessoas já estavam começando a ter um entendimento mais prévio, assim. Então, eu fui totalmente aceita, né? Tem muito do ambiente que eu tava também. Então, assim, como a minha mãe saiu do armário junto comigo também, de todas as 3 vezes, né? Então a família também já tava, tipo, sabendo que ela iria me apoiar. Então acho que isso também ajudou a família a ter uma aceitação maior, porque não teve ninguém, assim, da família que falou nada transfóbico pra mim. No máximo erraram meu pronome e meu nome algumas vezes, aí eu ia lá e corrigia, né? Eu Falava, também errava. minha mãe também errava, minha mãe também errava. Aí eu corrigia e falava, não é, tá? Falava meu nome morto, eu falava, não é mais esse nome, essa pessoa morreu. Pra mim não morreu, não. Minha mãe trata assim Pra como mim se. não morreu, não. Tá em algum lugar aí. Morto. Não. Eu sinto assim, realmente como se fosse 2 filhos. Eu não tive, eu não convivi a Eu sua sei, infância. eu Eu sei. tenho saudade da infância que a gente não conviveu, né? Com você como Samantha, Sim. né? Saudade de um tempo não vivido. Isso é muito, muito difícil de gerir, né? Mas tem isso, né? Saudade do tempo não vivido, né? Mas eu tenho muitas lembranças, muita coisa gostosa da infância, né? De Sam, de um modo geral, que não dá para dizer não, morreu não. Morreu não, tá guardado. É guardado comigo, então não dá. Não dá. Filha única, né? Então eu vivi todos os momentos, né? Desde a gestação, desde tudo, né? Então são coisas que não dá para pagar, não. Mas não é questão de apagar. Só a moto passar. É questão de, tipo, morreu, filho. Não. São 2. Tá bom, então são 2. Então são dois. 2. São 2. É isso, acho que temos, né? Acho que a gente passou por todos eu os acho. pontos, assim. Acho Mas que sim. se você tiver alguma coisa pra dizer pra alguma mãe que esteja passando por uma situação de descobrir que o seu filho ou sua filha é gay, lésbica, bissexual ou mesmo que é uma pessoa trans, né? Início de transição, o que você teria pra Então, dizer? a princípio, tem que digerir primeiro, né? Digerir, tentar entender, buscar ajuda de pessoas que já passou pelo processo, né? Não é uma ajuda, né, de psicólogo, né? Porque pode ser que fale o que falou para mim, né? Mas de pessoas que já passaram pela experiência, porque esses são os melhores psicólogos, né? Que superou, né? Por exemplo, né? Eu passei por isso, eu superei. Então, se alguma mãe chegar e quiser conversar comigo, eu estou pronta ali para conversar, para ouvir, para contar da minha experiência, né? Como é que foi e como pode, né? Fazer para ajudar, porque se é difícil para os pais, né? Para os filhos, né? É mais difícil ainda, porque é uma situação que a gente se coloca no lugar, né? Se fosse eu que estivesse passando por isso e ter que contar para meus pais, né? A minha situação, eu sei que não seria fácil, né? Não seria fácil. Talvez eu até me isolasse, talvez eu nem contasse, né? Então eu admiro muito a Sam, essa determinação dela, né? De lutar pelo que ela quer, né? E isso é importante. E a cirurgia que a gente conseguiu fazer, né? Puxa, para mim foi a melhor coisa que eu pude dar para ela, né? Pesou, pesou,
Tá Tá pesando, pesando né? ainda. A gente tá né? endividado. Tá pesando ainda, né? Porque eu tive que fazer um empréstimo, né? Para poder pagar e os frutos ainda ainda estão caindo ainda, né? Os frutos desse empréstimo continuam ainda, né? Rendendo, né? Então, todo mês é aquela quantia que é descontado do pagamento e que a gente tem que conviver com o que sobra, né? E que às vezes não dá nem para as necessidades básicas, gente. Mas eu tô feliz. Se tivesse que fazer de novo, eu faria, né? Então, é uma coisa que é né, que é o bem-estar dela. Então, foi a melhor coisa que eu já fiz. A gente ainda vai dar um jeito. Vocês vão fazer o canal funcional, vocês vão compartilhar, vocês vão dar like e virar membros do canal. A gente vai conseguir pagar essa dívida aí que a gente Pois fez. é. A gente ainda vai conseguir pagar. Mas é isso, né? Acho que a gente tem. Não sei se precisa acrescentar mais. Ah, tá. Lembrei de uma coisa que é importante também. Minha mãe falou que é legal, né? Se você estiver passando por essa situação de, enfim, descobrir que um filho ou uma filha é LGBT, que ia mais, seria interessante você procurar o grupo da Mães da Diversidade que tem na sua região. Porque, né, vai ser um grupo de mães também que são mães de pessoas LGBTs, Mãe né? e pai. Mãe e Mães pai. pela diversidade, mas tem mãe e pai. Tem mãe e pai. É porque são mais mães, né, que formam ali. Digitar lá no Google, né? Mães pela diversidade, aí vem, né? E além desses, tem também o grupo, né, para o LGBT, né, que é para os membros, né? Aí tem vários grupos também, né? Na sua cidade talvez tenha um coletivo de pessoas LGBT e tudo, e se você for pai e mãe, procura o grupo da diversidade, provavelmente tem um perto da onde você mora. Se não tiver, quem sabe você não inicie o seu grupo, né, de mães pela diversidade, de pais pela diversidade, ali onde você mora, porque é importante mesmo você estar ali junto com pessoas que estejam passando pelo mesmo que você. Ajuda bastante, né? E se você for uma pessoa LGBT também, que tá aqui assistindo, tá se sentindo um pouco só e tudo, procura também os grupos de pessoas LGBT da sua cidade, perto de onde você mora. Se não tiver grupo e você não conseguir criar um também, vai na internet, sabe? Conversa com as pessoas, entre em grupos na internet, porque a gente se fortalece muito quando a gente conhece mais pessoas que estão passando pelo que a gente está passando ou que já passaram pelo que a gente está passando nesse momento. Então isso ajuda muito. Se você puder fazer uma terapia também, né, é legal, só que é aquilo, né? Se certifique antes de que você vai num terapeuta que não seja um terapeuta que seja de cura gay, por exemplo, né? A terapia que eu fiz me ajudou muito. Sim. Com o Fábio. Ele é um psicólogo excelente, né? Não tem essas questões conservadoras e tudo. Então é bom você procurar um psicólogo que tenha uma linha mais assim. E é isso. Acho que falamos tudo. Foi. Então, se você tá aí assistiu até agora, né? O vídeo ficou longo, eu pensei em dividir em 2 partes, mas decidi que não, vai ser vídeo longo mesmo. E se você assistiu até agora, comenta aí embaixo, lembrando que às vezes a minha mãe lê comentário. Lembrem-se disso. Não se esquece também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o vídeo pelo YouTube. Também copia esse link e sai compartilhando em todo canto. Se você puder, torne-se membro do Transmissão, porque assim você ajuda muito a nossa vida financeira, que não tá fácil. Não tá fácil, então se você puder se tornar membro, torne-se membro também. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Até. Gostou? Não, muito bem.